Quanto vale um mistério? Essa é uma frase que eu ouvi numa peça chamada Casa Amarela, do ator Gero Camilo. Ele escreveu essa peça em homenagem ao pintor artista plástico Van Gogh, que em vida conseguiu vender só um quadro, que foi vendido por 40 francos belgas. Hoje, em Amsterdã, existe um museu só do Van Gogh, em que as pessoas precisam entrar numa fila de espera com, no mínimo, um mês de antecedência para que consigam ver suas obras. Indo mais além, existe um banco aqui no Brasil em que o seu mais alto nível de cliente era chamado de cliente Van Gogh. Qual é o valor de um mistério? Eu perguntei para o chat GPT qual é o significado da palavra mistério, e ele me deu três definições. A primeira é a do dicionário, que diz o seguinte: aquilo que é difícil ou impossível de compreender ou explicar. Assunto secreto reservado a um grupo restrito. A segunda definição é aquela baseada na religião. Na tradição religiosa, mistério é o mesmo que dogma ou verdade sagrada incompreensível à razão humana. A terceira definição é aquela que se relaciona com a arte. Qualidade do que provoca fascínio, inquietação ou deslumbramento sem se deixar aprender totalmente. A própria etimologia da palavra mostra que ela advém do latim mysterium e do grego mysterion, o que significava ritos secretos ou ensinamento oculto. É, não tem muito por onde fugir. Mistério é realmente aquilo que não se pode mensurar materialmente. É algo que a gente desconhece, algo que a mente humana não é capaz de explicar. Então, como atribuir valor material, valor financeiro, para uma coisa que transcende a vida? Para uma coisa que não se pode ser explicada pela mente humana, mas sim algo que foi feito para o ser humano sentir, para o ser humano simplesmente apreciar. Quando eu olho para todos esses significados que a arte carrega consigo, esse significado misterioso que está além da vida e que não pode ser mensurado materialmente, eu começo a pensar que o artista, na verdade, pode ser comparado a um sacerdote. Aquele que é o fio condutor que carrega esse mistério. Aquele que traduz esse mistério em materialidade através da música, do teatro, da dança, das artes plásticas e de qualquer arte que se produz pelas mãos, pelas mentes ou pelos corpos do ser humano. Talvez Van Gogh, mesmo que inconscientemente, enxergasse a dimensão sacerdótica, digamos, do trabalho do artista, um chamado interior à missão de receber, acessar e transmitir ao mundo esse mistério, mesmo que o mundo, pelo menos o dele daquela época, não estivesse interessado ou até mesmo preparado para receber suas revelações. Eu já recebi um chamado ao sacerdócio, quando eu era da igreja. Era um fim de tarde de domingo no Lago Norte, em Brasília. O sol já prestes a se pôr refletia nas águas do lago, e eu ouvi Deus como se ele estivesse na minha frente falando comigo, me convidando à grandiosa missão de ser padre. Mas eu tive medo e recusei. E me senti culpado por isso depois. Eu não tive coragem para ser um sacerdote da igreja, mas depois que eu saí dela, eu me reconheci como um artista. E hoje eu entendo que no fim das contas, eu acabei me tornando um sacerdote, só que da arte. Mas partindo do princípio de que o sacerdócio é um chamado divino, uma missão, é importante a gente lembrar de que toda missão, de que todo chamado divino implica em você carregar um fardo. No caso do padre, entre muitas outras coisas, ele carrega o fardo da renúncia da sua própria sexualidade e de uma família que ele poderia vir a ter no futuro. O fardo de um sacerdote da arte é a instabilidade financeira, a falta de garantias, a incerteza, é o olhar superior das pessoas que acham que são melhores que você só porque elas têm coisas materiais que você não possui. Van Gogh viveu todas essas provações, e além de todas essas, ele viveu a maior provação de todas, a irrelevância. Ele passou uma vida inteira sem ver sua arte ser valorizada como é hoje. Só que mesmo assim, ele nunca deixou de se dedicar à sua arte, porque ele tinha consciência do valor que ela tinha, porque era uma arte pura, não corrompida por uma visão mercadológica. Era uma arte contestadora, que muitos hoje dizem que estava à frente do seu tempo. Então era óbvio que as pessoas daquela época não valorizariam seus quadros como nós valorizamos agora,
porque eles não serviam à lógica mercadológica e utilitarista da sua época. Era uma arte que não se encaixava em moldes, em padrões, porque no fim das contas, a arte não foi feita para se encaixar. E todo artista, no fundo, é um desajustado. O artista não se molda. Quanto mais pertencente o artista for, mais distante de sua verdadeira arte ele se torna. Quando eu penso sobre essas coisas, eu acabo revisitando o meu passado e analiso a minha vida como um todo. Eu me lembro do quanto que eu sofria na minha infância e na adolescência por não conseguir me encaixar, por não me sentir pertencente, por não me achar interessante para o mundo. Eu sofria mais ainda quando eu tentava me encaixar, quando eu tentava de todas as formas não ser tão diferente das outras pessoas. Eu tinha até uma frase que eu costumava dizer que era: quer saber se você é diferente? Então tenta ser como todo mundo. Se você não conseguir ou se isso te causar sofrimento, aí sim você é uma pessoa diferente. Era o que eu sentia. E isso me causava sofrimento. Só que o tempo foi passando e eu fui encontrando um certo caminho para conseguir me encaixar. Eu era uma criança negra na década de 90 e me tornei um adolescente na década de 2000. E desde pequeno eu já entendi que o que esperavam de uma pessoa como eu era violência, era agressividade, marginalidade. E quando eu percebi isso, eu fazia de tudo para não vincularem a minha imagem a essas coisas. Então, eu sempre tentei ao máximo possível ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, cordial, tentava não falar palavrões, tentava ser reconhecido pela minha bondade. Tudo isso era muito aceito, apesar da minha aparência não ser aceita. Porque eu não era como um dos meninos mais bonitos da sala. Eu não era o mais habilidoso também nos esportes, eu não tinha as melhores notas, mas eu era educado, eu era gentil, eu era bonzinho. E com o tempo a minha aparência foi melhorando também, e sendo mais agradável às pessoas. Elas enxergavam a minha beleza física, e isso passou a me abrir portas. Percebi que muita gente me elogiava pelo meu sorriso, então, além de ser gentil, eu passei a sorrir mais. E até no meu contexto profissional, as pessoas que me analisavam diziam que eu tinha que explorar a minha aparência, porque se eu fizesse isso, eu teria mais chances de trabalho. Foi isso que um professor falou para mim no final do curso de locução de rádio que eu fiz. Então, eu finalmente consegui me encaixar. Não só no ponto de vista profissional, mas eu como um todo. Então, eu era da igreja, eu era um bom menino, eu era sorridente, educado, simpático, bonito. Me encaixei também nos moldes do trabalho, porque eu prestei concurso público, me tornei professor. Enfim, eu passei a me tornar tudo o que se esperava de mim. O que a minha família esperava que eu fosse, o que a igreja esperava que eu fosse, o que o mercado de trabalho esperava que eu fosse e até o que as minhas namoradas esperavam que eu fosse. E o sorriso que as pessoas admiravam tanto em mim era, na verdade, uma máscara que eu criei para mim mesmo, para não mostrar o sofrimento que eu sentia, a dificuldade para levantar da cama todos os dias, por viver uma vida que não era minha. A sensação de vazio e insatisfação era constante. Eu percebi que as pessoas não me amavam, porque na verdade elas não me conheciam. Elas amavam a versão que elas criaram de mim. Elas amavam o molde ao qual eu me encaixei, mas não me conheciam de verdade. Elas não sabiam quem eu realmente era. E eu sabia que se elas conhecessem o meu verdadeiro eu, elas não me amariam mais. Mas eu me sentia culpado por ainda sentir essas coisas. E achava que o meu sofrimento era porque eu não tinha me encaixado o suficiente. Eu demorei muito para perceber que o meu maior erro era esse: tentar me encaixar. E aí eu cheguei a uma conclusão. O sofrimento de não se encaixar é menor que o sofrimento de morrer todos os dias tentando fazer isso. Eu só percebi isso depois que eu tive contato com a arte. Foi ela que deu início ao meu despertar. Quando eu comecei a estudar teatro, um mundo novo se abriu para mim. Foi libertador eu perceber que na arte eu não precisava me sentir culpado por ser quem eu sou. E o vazio que eu tentava preencher com a religião, com os relacionamentos e com a aceitação era preenchido pela arte. A cada peça de teatro que eu assistia, a cada exposição que eu visitava, a cada evento cultural que eu frequentava, eu me sentia mais conectado a mim mesmo. E era até irônico, porque o trabalho do ator é viver outras vidas, mas mesmo assim eu me sentia mais eu do que quando eu tentava me encaixar na igreja, na família, no trabalho, nos relacionamentos.
Então, de alguma forma, a arte se apresentou para mim como um caminho de libertação. Só que agora o sofrimento era outro. Agora o sofrimento era viver uma vida dupla. Eu me reconhecia como artista, sentia que esse era o meu verdadeiro caminho, mas por outro lado, eu não podia, ou pelo menos achava que não era possível, me desvincular da outra vida. Assim como todo artista, o meu sonho era viver da arte. Porém, inconscientemente, você acha que não é possível fazer isso. Então eu vivia a angústia de buscar a vida ideal, ao mesmo tempo em que eu tinha que aceitar a vida real. E depois de muito tempo e muito remédios antidepressivos, eu finalmente tomei coragem para largar meu cargo público e dedicar minha vida a ser um artista. Mas eu fui um tolo, por achar que o trabalho era a minha única prisão. Eu ainda carregava comigo alguns traumas da época da igreja. Apesar de estar fora dela, ela ainda estava dentro de mim. E outra prisão a qual eu ainda não tinha me libertado era a prisão da aparência. Eu ainda não tinha saído da lógica de ter que ser aceito e de ter que me encaixar. E no contexto artístico como ator, eu ainda me baseava muito na minha aparência. Sempre sorridente, simpático, educado. E depois de um tempo, as exigências eram outras. Porque a minha máscara de cara legal já não era mais interessante. Agora eu tinha que ser másculo, viril, confiante. E no fim das contas, eu entrei na mesma lógica daquela outra época. O meu eu não era bom o suficiente para o mercado. Da mesma forma que as promessas de que se eu estudasse, passasse no concurso público, fosse da igreja, fosse educado, um homem responsável, trabalhador, bonzinho, eu teria um futuro garantido, eu caí também na promessa de que se eu me encaixasse nos padrões de ator e se me encaixasse nos padrões estéticos e de comportamento que o mercado demandava, eu teria uma carreira promissora. Porque de uma forma ou de outra, as pessoas sempre vão esperar que você se encaixe no que elas querem que você seja, nos padrões que elas estabeleceram do que é aceito. Isso se diz respeito não só ao mercado de trabalho, mas também às redes sociais. Estamos presos a uma estética, estamos presos ao que o algoritmo espera de nós. E eu percebi que isso não é ser artista. No fim das contas, eu estava buscando pelas mesmas coisas, buscando ser aceito, buscando me encaixar, e esse não é o meu caminho, porque todas as promessas que me foram feitas não foram cumpridas. Talvez seja esse o momento de eu aceitar de uma vez por todas o meu sacerdócio, com todas as bênçãos e os fardos que ele implica. Talvez o melhor caminho não seja viver de arte, mas sim dar a minha vida por ela. Eu não estou fazendo um voto de pobreza, porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas necessidades de ser humano. Eu preciso comer, eu preciso de uma moradia, eu preciso pagar as contas, assim como todo e qualquer ser humano. Porém, eu não vou mais deixar de ser quem eu sou em troca de migalhas, porque essa vida passa, mas a arte, ela permanece viva. Assim como Van Gogh, que não existe mais como um ser humano, mas ele ainda continua vivo através da sua arte. Eu realmente não sei o que a arte reserva para mim, mas eu sei que ela me chama. Eu sei que ela me aceita exatamente do jeito que eu sou. E eu não vou mais fugir disso. Fazer um vídeo como esse sem o meu sorriso de bom moço, sem o meu corpo atlético, sem me render a uma estética de vídeo imposta por algoritmos e sem o que eles chamam de hacks para prender a atenção das pessoas, é uma libertação para mim. Aqui estamos só eu, minha visão e as minhas ideias. Na verdade, talvez o meu verdadeiro caminho seja aceitar a minha irrelevância para esse mundo, fazendo uma arte que ninguém vê. Talvez esse seja o maior fardo que eu precise carregar. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não espero que esse vídeo seja bem sucedido e que chegue ao máximo de pessoas possíveis e que em algum momento eu finalmente encontre um caminho para conseguir viver financeiramente da arte. Eu não vou mentir. Mas a questão é, mesmo que esse vídeo não tenha nenhuma visualização, eu vou estar satisfeito comigo mesmo, por ter feito algo que eu realmente tenha ficado satisfeito em criar. E aí eu me pergunto, será que a minha arte é irrelevante ou as pessoas que não enxergam a relevância dela? A arte que ninguém vê ou ninguém que vê a arte? Eu vou encerrar esse vídeo com um sonho que eu tive. Eu sonhei com um avião.
Ele estava longe de mim porque eu me afastei dele. Mas ele ainda estava de portas abertas, me esperando para que eu embarcasse. Só que eu senti medo. Eu fiquei paralisado. E quando finalmente eu tomei coragem, ele fechou as portas, correu pela pista, subiu, quase caiu, mas ele alçou o voo e furou as nuvens e desapareceu da minha vista. E eu, arrependido, fiquei na pista sozinho, olhando o avião indo embora. Mas de repente, eu me vi num hangar e eu estava envolto de várias pessoas. E de repente, eu comecei a falar. E de repente, eu comecei a entrar num fluxo de pensamentos. E de repente, eu comecei a entrar numa linguagem poética que me fez transcender o medo que eu vivera ali há pouco tempo. E de repente, eu me vi fazendo arte. E eu cantava uma música tão bela que nem mesmo eu conseguia entender a sua melodia. Enquanto as pessoas cantavam junto comigo, eu ia subindo. Eu ia cortando as nuvens assim como o avião que eu havia perdido. Eu estava voando, porque a arte me fez voar.